Então Deus me fez lembrar de um texto muito simples, mas que por si só carrega uma unção, que é o livro do Isaías, do profeta Isaías, é o capítulo 43 dele. Os 3 versículos que eu li, ou 2 versículos e meio, mexe com o coração da gente. Pode ver que quando eu estava terminando a leitura, já tinha gente dando glória a Deus, porque a palavra é viva. Essa palavra não precisa nem de explanação. Mas, como pregador é um bicho atrevido, a gente tenta encontrar no texto aquilo que ninguém encontra. E é por isso que somos pregadores. O Espírito Santo tem um compromisso com pregadores. E ele me deu uma revelação tão linda nesse texto, que se eu conseguir passar para vocês a metade, eu tenho certeza que vai ter gente que não vai dormir essa noite. Vão querer partir daqui para o céu em linha direta, né? Então me empreste o seu coração, a sua alma, e permita-me lhe contar uma linda história da Bíblia. Robson, mude a música para mim. O capítulo 43 do livro de Isaías é um capítulo diferente. É um capítulo do livro do profeta Isaías, onde Deus está feliz. E é por isso que é diferente. O livro do profeta Isaías é um livro de puxão de orelha. É um livro onde Deus está revoltado, Deus está com raiva, Deus está irado. Se você pegar o livro e começar a ler, você vai ouvir tantos ais e tantos uis no livro de Isaías, que o bom estudante da Bíblia às vezes tem medo de olhar para o livro e encontrar Deus furioso dentro dele. Lembre que o livro começa em Isaías gritando: ai, ai daqueles que bebem, ai daqueles que se prostituem, ai daqueles que trocam Deus por pedras, ai dos adúlteros. É um livro de repreensão pós outra. Chega um momento no livro que Deus olha para Isaías e diz assim: eu tenho um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Então Deus está irado no livro do profeta Isaías. Mas eu ousei ler o livro inteiro, e não é que eu encontrei um momento em que Deus estava feliz. E eu quero hoje não pregar sobre a ira dele, eu quero pregar sobre a felicidade dele. No capítulo 43, Deus olha para Isaías e diz assim: Isaías, o meu povo não é perfeito, mas é meu povo. E pai não vê defeito em filho. Quem vê defeito no filho da gente é o vizinho. E o vizinho, que se for inteligente, nunca vai falar para nós, porque pai não aceita que ninguém fale do seu filho. Não é? É assim ou não é? Então Deus está falando para Isaías: eu tenho um povo que não é perfeito, mas é meu povo. E se é meu povo, sou eu que corrijo eles. E se eu corrijo, eu também coloco eles no meu colo e protejo eles. E no capítulo 43, Deus está tão feliz que ele começa a dizer: Isaías, eu tenho um povo só que o meu povo não é uníssono. O meu povo não é igual. No meio do meu povo eu tenho 2 grupos de pessoas. E para esses 2 grupos Deus resolve usar a boca de Isaías para fazer promessas. Para fazer o quê? Então Deus divide o povo dele em 2 grupos. O primeiro grupo Deus chama de aqueles que vão passar pelas águas. E o segundo grupo Deus chama de aqueles que vão passar pelo fogo. Os que vão passar pelas águas recebem uma promessa, e os que vão passar pelo fogo também recebem uma promessa. Mas somente aquele que para meditar vai entender o que Deus está dizendo. Então Deus diz assim: Isaías, eu tenho um povo só, mas esse povo é dividido em 2 grupos. E esses grupos têm experiências diferentes, têm personalidades diferentes, têm lutas diferentes, têm uma visão sobre mim diferente. Você já percebeu que às vezes você está num culto, tem um irmão do seu lado, ele está gritando, dando glória a Deus, que chega até a incomodar a gente. Aí do outro lado você vê um outro que está abrindo a boca de sono, olhando para o relógio, não vê a hora de ir embora. Os 2 estão no mesmo templo, estão ouvindo a mesma palavra. Por que um é tocado e o outro não? Isso é uma questão de personalidade e de temperamento. Uns são sensíveis, outros nem tanto. Uns chegam na igreja prontos para absorver Deus, outros vêm à igreja porque não tem um lugar melhor para ir. Se tivesse entendimento, preferia ficar em casa, porque vir para a igreja fazer sacrifício de tolo é melhor não vir. Estar em uma igreja pentecostal e não dar glória a Deus é uma afronta. Vir para uma igreja como essa, onde nós temos aqui testemunho de que Jesus salva, liberta e cura, e ficar olhando o pregador o culto inteiro com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Segura aí. Olhando para o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Ficar o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto.
Alguém avisa esse ser humano que aqui não é um velório. Isso aqui é um templo onde Deus dá vida. E se a vida está aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas esta é a visão do pregador. A visão de Deus é diferente, porque Deus é um ser equilibrado e experiente. O que eu não aceito, Deus aceita de bom grado. Só que Deus sabe fazer separações. Então no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, eu entendi que Deus estava mandando um recado para o seu povo. Ele queria dar uma palavra ao seu povo, mas não podia dar a mesma palavra para todos, porque nem todos estavam preparados para ouvir aquela palavra. Então Deus divide o povo em dois grupos. Em quantos grupos? O primeiro grupo, Deus diz assim para eles: se passarem pelas águas, elas não te afogam. Se passarem pelos rios, eles não vão submergir vocês. Aí Deus para e diz: Isaías, agora eu vou falar com a outra metade do meu povo. Se passarem pelo fogo, a chama não queima vocês. Você percebeu que o grito do fogo foi menor do que o grito da água? Sim ou não? Pergunte para mim, por quê, pastor? Já vou explicar. Porque para um grupo que está na igreja, Deus pode falar somente coisas que fazem sentido. Para um grupo que está na igreja, Deus tem que falar coisas que eles estão querendo ouvir. Então quando Deus fala algo que eles estavam esperando ouvir, querem ouvir, eles se abrem assim: é isso aí, fala Deus. Agora quando Deus tira um chicote e começa a falar de outra forma, tem gente que torce o nariz. Nem todos estão prontos para ouvir. Então no capítulo 43 eu entendo que Deus diz assim: eu tenho um povo aqui dentro hoje, é um só, todos filhos do Eterno. Só que nem todos são iguais a todos. O grupo é dividido em dois: aqueles que podem ouvir promessas que fazem sentido, e aqueles que podem ouvir promessas que não fazem sentido nenhum. Qual é a promessa que faz sentido? Se passar pelas águas, elas não te afogam. Isso faz sentido, e explico. Quem aqui já quase afogou na vida? Levante a mão para eu ver. Literalmente. Quem não levantou a mão é tudo hipócrita. Ou está com medo de alguém descobrir que foi na praia, né, irmão assembleiano? Ó, pastor, mas deixa eu te explicar. A gente não afoga só indo na praia, não. A gente afoga às vezes bebendo um copo d'água. Quem já engasgou com um copo d'água aqui? O sangue de Jesus tem poder, né? Ainda bem que a gente tem o nariz, porque se não tem o nariz morria, porque a água entra por aqui e sai por aqui, né? Então todo ser humano em vida passou ou passará pela experiência do afogamento. Então isso aqui é a maneira de Deus dizer. Posso falar para todo mundo, Glaustinho, porque todo mundo vai ouvir e vai entender e vai dizer: isso faz sentido. Quando eu disse se passar pelas águas elas não te afogam, o grito foi maior porque todo mundo entendeu. Entendeu por quê? A minha voz entrou pelo seu ouvido e atingiu um aparelhinho que você tem aqui no cocoruto da cabeça, chamado cerebelo. O cerebelo do homem, ele é o HD do corpo humano. É como se fosse o armazenamento das memórias de um computador. Tudo que você passou pela sua vida, de infância até agora, está armazenado aqui. Nem tudo você lembra, mas às vezes alguns fatos externos despertam a lembrança. O cheiro de uma comida, uma música que você escuta, uma roupa que você vê, um filme, uma novela. Quem aqui já se pegou rindo assim, falou: nossa, lembrei. Quem? Mas você nunca esqueceu. É que isso estava armazenado dentro de você, mas alguma coisa precisou despertar aquilo em você. Então tudo que você ouve entra por aqui e é filtrado pelo cérebro. Quando o cérebro entende que ouviu, automaticamente ele manda uma mensagem inconsciente para o seu espírito, dizendo assim: pode acreditar nisso aí, faz sentido. Quer ver? Quem aqui já se pegou assim, ouvindo alguém falando, e de repente, sem você querer, você está assim, ó. Você não mandou uma ordem para o seu cérebro: balança a cabeça, mas você está assim, ó. Em compensação, quando você escuta uma coisa que não faz sentido, você faz assim, ó. Ouvir uma coisa que faz sentido, o seu rosto se abre. Ouvir uma coisa ruim, você trava. São atos involuntários. São involuntários, porém nascem aqui no cérebro. Tudo depende daquilo que você ouve. Então quando eu disse aqui, se passar pelas águas elas não te afogam, essa minha voz entrou no seu ouvido, foi dentro do seu cérebro, e o seu inconsciente mandou um recado para você dizendo assim: pode acreditar que o que ele está falando é verdade. Por isso que todo mundo tem um glória a Deus alto.
Mas quando eu falei, se passar pelo fogo, a chama não te queima, o grito foi bem menor, porque a minha voz entrou no seu ouvido, atingiu o seu cérebro, e o seu cérebro procurou lembranças de alguém que passou pelo fogo e não queimou. Os poucos que deram glória a Deus foram atingidos inconscientemente pelo único texto do mundo onde 3 homens passaram pelo fogo e não se queimaram. Entenderam? E o restante não foi atingido por isso, porque o inconsciente deles não alcançou essa história. Então Deus está falando assim: eu quando falo para o meu povo, eu falo no nível que eles podem entender. Tem pessoas aqui que só podem ouvir promessas simples, promessas que fazem sentido. Exemplo, você está no culto, aí vai o Glaustin pregar, né? Deixando o Spectrum Man de lado, que o inimigo opera quando ele prega às vezes, né? Aí o Glaustin está inspirado, ele diz assim: hoje ninguém vai voltar para casa sozinho, nem entrar no seu quarto sozinho, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Por que você deu glória a Deus? Só porque o texto é bonito? Não, a minha voz entrou no seu ouvido, atingiu o seu cerebelo, e ele trabalhou rápido demais, mais rápido do que um computador. Inconscientemente ele mandou adrenalina para o seu corpo, dizendo assim: pode acreditar nisso, porque em algum momento da vida você ouviu um testemunho de alguém que foi livre, porque o anjo do Senhor estava ao redor dele. Por isso que a gente se abre. Você está no culto e o pastor Gideão está inspirado, e ele solta a palavra: Deus me mandou dizer uma coisa para vocês aqui, antes do ano terminar, você e sua família estará sentado ao redor de uma mesa farta. Sua família estará salva. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque você gritou. Exercício: minha voz entrou no seu ouvido, atingiu seu cerebelo. Seu cerebelo buscou lembranças e ele mandou um recado para o seu corpo: pode acreditar, Jesus salvou o filho daquela irmã, salvou o marido daquela outra, salvou aquela pessoa. Se salvou eles, você é o próximo, sua família será a próxima a ser salva. Por isso damos glória a Deus. Essa é a promessa de passar pelas águas, porque é uma promessa que qualquer um pode ouvir, porque a palavra faz sentido. A palavra faz o quê? Agora respire fundo. Você está num culto e o pastor Gideão está possesso por Deus. Ele chega e diz assim: Deus está me dizendo aqui que dentro de 30 dias vai sair uma dessas pedras preciosas aqui, que não sabe ler nem escrever e só tem 2 dentes na boca, é o zagueiro e o atacante. Daqui 30 dias uma dessas pedras vão atravessar o oceano, vão até os Estados Unidos da América, vão estar dentro da Casa Branca em Washington, e vão estar diante de Donald Trump, e vão recitar para ele um dos versículos mais lindos da Bíblia, dizendo assim: Happy is the nation whose God is the Lord. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você deu glória a Deus por causa do versículo, mas enquanto eu estava falando o texto, tinha gente assim, ó, ali atrás quase teve um infarto. Por quê? Porque ao ouvir uma coisa que entra no seu ouvido e o cérebro não assimila, é automático a gente ter uma crise de riso, porque a gente ri daquilo que a gente não entende, porque não faz sentido nenhum. Como é que alguém que é analfa de pai, beta de mãe, está aqui agora internado, daqui 30 dias pode estar nos Estados Unidos diante do homem mais poderoso do mundo? A mente humana não absorve isso, entendeu? É você estar no culto, Glaustin pregando, ele diz assim: Deus está me dizendo que um desses aqui, que são pobres de marré, vão receber uma herança que vai vir da França, porque o seu quarto parente antigo, na 4ª geração passada, era um lord francês, e ele deixou uma herança, e com o recebendo dessa herança você vai pagar a dívida externa do Brasil inteira. Só dá glória a Deus quem é louco. Olha a cara da criatura, olha o resto, todo mundo rindo, mas faz sentido. Pergunte por quê? Porque é uma coisa anormal, é uma coisa que só acredita quem é louco. Deus só faz promessa louca para quem é louco. Deus não faz promessa absurda, promessa incompreensível para pessoas que são intelectuais.
Porque o intelectual, ele vem para um culto como esse, ele cruza os braços, põe a mãozinha no queixo e fica filosofando. Ele escuta o pregador pregar e começa a dizer: to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. Anota tudo, não abra a boca nem para respirar. Chega em casa, vai para os livros para saber se o que o pastor falou faz sentido. Vai para a internet. Daqui 3 meses você encontra a pessoa, está dando glória a Deus sozinha. Você fala: o que foi? Estou me lembrando daquela palavra de 3 meses atrás. Mas naquele dia a pessoa não deu glória a Deus, que ela falou: será que é verdade? Deus tem dificuldade em lidar com homens que são muito racionais, porque o mundo do espírito não se revela ao raciocínio. As coisas sobrenaturais não podem ser reveladas para homens naturais, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o homem espiritual discerne tudo. Olha o que Deus está falando conosco nessa noite. O Senhor está me dizendo que Ele me trouxe aqui nesta noite só para relembrar alguns que estão aqui, que as promessas que Ele fez na sua vida não são promessas que podem ser entendidas com a mente humana. Não são promessas que vão te levar para um lugar confortável. O que Deus te prometeu é tão grande que nem o diabo acredita. Mas você precisa acreditar, porque se você crer, se prepare para um salto. Se prepare para receber um implante de asas nas suas costas nessa noite. Porque aqueles que têm promessas violentas, eles não andam, eles voam. Voam alto. Ah, se você soubesse perto de quem você está sentado agora. Se você tivesse noção onde essa criatura ainda vai chegar um dia. Porque hoje quem olha para você, olha de cima para baixo. Principalmente os que são internos aqui. A sociedade olha para vocês como se fosse escória. Só acredita naquilo que não vale nada aquele que enxerga o futuro. Vou repetir: só acredita que uma coisa vai dar certo aquele que enxerga o futuro. A sociedade não apostou nos senhores. Talvez muitos aqui nem a família apostaram nos senhores. Você só está aqui porque alguém lá em cima, na eternidade, tocou no coração daquele ali, de uns amigos. Alguém leva essa pessoa para lá, porque isso aqui não é apenas um lugar comum, não é um sítio, não é só uma casa de recuperação. Isso aqui é uma olaria. E eu ouço o barulho do oleiro trabalhando na sua máquina, quebrando vaso, construindo vaso, pintando vaso, colocando vaso no fogo, porque alguns vasos que estão aqui serão vasos de honra pelo mundo afora. Alguém acredita nisso? Então dê um grito de glória a Deus bem forte, bem alto. Eu quero repetir o que eu falei: Deus só promete coisas loucas para quem louco é, porque só loucos acreditam. Tem algum louco aqui? Então acredite. Acredite que as coisas vão melhorar, vão mudar. Não é como a gente quer, é como Ele quer. A gente enxerga um palmo à frente do nariz, Ele enxerga a eternidade. Quer ver Deus falando com um louco que por um momento ficou lúcido? Deus falou com esse louco quando ele tinha 75 anos. Chegou nele e disse assim: sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu te farei pai de uma grande nação. Só tinha um problema, pergunte qual. A mulher era estéril. E ele tinha 75 anos, era um rapazote. E ele acreditou, porque era louco. Ele esperou que o milagre acontecesse em 9 meses. Passou os 9 meses, nada. Passou 25 anos. Ele tem 100 anos agora. Quantos anos ele tem? O cajado que ele usava para cuidar de ovelhas agora virou bengala. Ele está vindo pelo deserto e lá vem a nuvem, a carruagem de Deus. A Bíblia diz que Deus parou a nuvem em cima de Abraão, em cima. Quando Abraão viu que Deus estava em cima dele, a Bíblia diz: e Abraão se ajoelhou e colocou a boca no pó. E Deus falou com ele: Abraão, dentro de um tempo, Sara, tua mulher, dará à luz a um filho, e ele será grande. E Deus começou, imagino eu, a passear em cima da nuvem, discursando com as mãos para trás, e Abraão está aqui embaixo. De repente Deus parou o discurso dele. Pergunte por quê. Deus olhou para baixo e pegou Abraão tendo uma crise de riso. Abraão ria que não parava mais. Deus falou: alô,
Tá tudo bem? Tá, senhor. E quá. Você tá rindo do que, ô Abraão? Senhor, a gente é amigo há 25 anos. Nós fizemos bodas de prata de amizade. O senhor não precisa mais falar nada, não. Senhor, não precisa. Eu tenho 100 anos. Eu te amo pelo que o senhor é. Não importa se vai ter ou não. Eu te amo, nós somos amigos, Abraão. Mas eu falei, eu tenho que cumprir. Mas cumprir que jeito, senhor? Por que, Abraão? O senhor me dá licença? Dou. O que você vai fazer? Eu vou mostrar para o senhor como é que eu tô. Pode imaginar Abraão dizendo, senhor, dá uma olhadinha aqui na criatura. 100 anos. Dentes tortos, olhos turvos, o rosto parecendo maracujá de gaveta, as veias saltando pelas pernas, pelos braços. Os únicos amigos que ele tem é artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, catarata, diabetes, bursite. Um homem com 100 anos, você espera o que dele? E eu imagino ele falando assim, o senhor está achando que eu estou ruim? Dá uma olhadinha lá na minha namorada em casa. Por que, Abraão? Senhor, pergunta para mim quantos anos tem minha namorada. Quantos anos tem sua namorada? 90. E Abraão ainda gritou, já acabou o tempo dela, Senhor. Ela não tem mais vida como mulher, não é mais fértil. Sara não menstrua mais. Estamos morrendo, envelhecendo. Deus olhou para ele e disse, era nesse ponto que eu te queria. Por que, Senhor? Porque se eu fizesse qualquer coisa antes, alguém ia dizer que foi a medicina, que você tinha um corpo forte, que a sua biologia era grande. Mas agora que você só está um caco e ela também, ninguém vai ter dúvida de que eu sou Deus. Deus só faz promessa louca para quem é louco também. Eu era menino, Glaustinho, andava lá em Orlândia, onde eu moro até hoje. Eu tinha uma bicicleta barra forte. Eu colocava minha Bíblia na traseira dela. A gente ia evangelizar. Tinha uma rua lá, Rua 4. Pensa num lugar que tinha buraco. A Bíblia nunca chegava inteira na descida ela sempre caía. Um dia eu fui catar o Evangelho de João dentro do córrego. Isso aí porque não era você, Bocó. E eu tinha que montar a Bíblia, que a minha Bíblia era desmontável, eu ia quebrar, era muito pobre, uma vida extremamente pobre. Aí eu ia evangelizar, entregava os folhetinhos, usava um chinelo havaiano verde e o outro vermelho. E embaixo do chinelo havaiano tinha um grampo, que a gente chamava de Ramona. As mulheres lembram disso aqui, não? Minha mãe derretia quando quebrava o chinelo havaiano. Ela ia e passava assim. Por que você acha que eu sou pentecostal? Eu andava no chão, passava o pé, saía fogo. Eita, que esse menino tem fogo até no pé, ó, fogo levantado. E evangelizando, entregando folhetim. Daqui a pouco passava um avião. Tinha um avião lá das 2 da tarde. Passava o avião, eu olhava e gritava, eita, que um dia eu vou estar lá dentro. Aí tinha um menino que andava comigo, que era o Marcos Belisário. O Marco olhava para mim, eu olhava para ele, os dois começavam a rir. A gente tinha que sentar no meio filme, a gente ria de chorar. E eu falava, você está rindo do quê? Ele falou, da mesma coisa que eu sei. Morava numa casa com 12 pessoas em 2 cômodos. Glória a Deus que não era você. Pense numa casa que a gente confundia pinico com panela. Miséria. Tinha hora que o pinico estava em cima do fogão, a panela debaixo da cama, era uma treva. É sério, você tem noção do que é dormir 12 pessoas em 2 cômodos? Imagina um dia de noite eu acordei e falei, mãe, eu falei, o que foi, menino? Mãe, minha perna sumiu, mãe. Minha mãe, você tá doido? Não, eu tô coçando a minha perna e não tô sentindo. Aí minha tia gritou, você tá coçando a minha perna. Eu cortava cana, apanhava laranja, algodão, café. E eu vi os aviões e eu gritava, um dia eu vou estar lá. Hoje eu tenho raiva de entrar em avião porque não aguento mais. Mas naquela época a gente dizia como? E a gente ria porque a gente achava que era impossível. Impossível para o homem. No dicionário do seu Deus não existe a palavra impossível. Se você tem uma promessa,
promessa de Deus, se atraque a ela. Não olhe as circunstâncias, não olhe o governo, não olhe a conta bancária, não olhe onde você mora, não olhe a situação, a sua posição socioeconômica, não olhe para nada, olhe para o alvo. Se você tem uma promessa, aquele que fez a promessa é fiel e justo para cumprir a promessa. Eu estou com meu corpo arrepiado aqui, Gideão. Deus está aqui. O Senhor está dando um presente de Natal para você. Ele me trouxe aqui para te dizer: vai acontecer um milagre na sua vida. E será tão grande, mas tão grande, que o mundo todo vai ouvir. Eu vim aqui falar sobre promessas loucas, porque de promessas simples a gente está cheio. Eu vim aqui falar com homens e mulheres que nasceram marcados com um carimbo de Deus. Homens e mulheres que estão aqui hoje porque são frutos de oração dos seus avós, dos seus pais. Alguém depositou muito na eternidade para que você estivesse aqui. E vou te dizer uma coisa, amigo: você escapa de um raio, mas não escapa da sua chamada. A chamada não nasce na terra, ela nasce na eternidade. E se você tem uma vocação divina, você só será pleno e completo quando você se entregar na mão dele e falar: me usa como um instrumento na sua casa. Eu estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha, e no fim do culto eu estou lá na porta vendendo meus DVDs, CDs. Chegou um mineiro para falar comigo, mas era um mineiro muito matuto, daqueles da roça mesmo, sabe? Tem algum mineiro aqui, né? Ô raça! Essa raça dominou o mundo. É sério, mineiro eu tenho medo, porque você encontra essa raça em tudo quanto é lugar. Eu estava pregando em Nagoya, no Japão, 1.300 zoinho rasgado na minha frente. Eu falei: tem algum mineiro aqui? Não levantou um japonês mineiro? Falou: uai, só. Mas você é mineiro, mas você não é. Não, eu só me sei, não sei, são sei. É um trem do sei lá, né? É isso aí. Acho essa raça no mundo todo. E o mineiro chegou perto de mim, bem matuto, né? Mineiro vem comendo pelas beiradas, né? Chegou perto de mim e falou assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente, uai. E eu falei: eu senti de receber, me dê longo. Ninguém hoje em dia sente de dar nada para nós, né, Glaucinho? Senhor, fala com teu servo, meu pai. Aleluia, isso, ninguém está entendendo, eu mandando errado. Natal está chegando, Senhor. Aí o mineiro falou assim para mim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. Eu falei: eu senti de receber, me dê logo. Ele abriu uma sacolinha de plástico de mercado, enfiou a mão lá dentro e tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Eita coisa boa, né? Quem já comeu paçoquinha aqui? Então eu vou usar o idioma de Minas para elogiar a paçoquinha. Ô trem bom, senhor. Já catei uma paçoquinha da lá, tem uma mineira ali. Já catei uma paçoquinha daquela, desembrulhei e comecei a comer. Quando eu dei a primeira mordida, o mineiro deu golpe. Falou: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você, né? Aí eu falei: e você quer que eu ore por quê? Ele falou: então, pastor, ontem à noite eu fui numa vigília. Quando ele falou vigília, eu enfiei a paçoquinha na boca para me segurar, porque não tem hora que a gente não vale muita coisa, né? Aí eu falei: desculpa, eu não entendi, você foi aonde, filho? Fui numa vigília. Aí eu falei: Jesus, me segura. Eu já ouvi falar de vigília. Vigília era a primeira da minha vida. Aí eu falei: e então, pastor, lá pelas tantas, pastor, eu percebi que a vigília não era vigília de crente normal, não, era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido. Eu amo esses negócios. Mas eu queria ouvir da boca dele: disse: o que é uma vigília de crente doido, meu filho? Ah, pastor, aquelas vigílias que os crentes, quando recebem o Espírito Santo, tem uns que parece que recebem o Bruce Lee. Foi por quê? Eles ficam cheios e começam. Eita glória. Falei: amém. Eu falei: e daí? Foi: e daí, pastor, que lá pelas tantas, na vigília, veio um profeta doido falar comigo. Eu conheço profeta doido de vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Eu falei: meu filho, o que é um profeta doido? Ih, pastor, que esse profeta, quando vem profetizar pra gente, quase mata a gente do coração, ué. Eu falei: mas como assim, pastor? Eu estava encostado na parede, que já era umas 4 horas da manhã. O senhor sabe que vigília tem os altos e baixos, né? Vocês fazem muito vigília aqui, né? Tem hora que toca um pandeiro, vem aquela glória, todo mundo pula, grita, daqui a pouco quieta.
Vem um sono maldito. Quando você está querendo dormir, um irmão acorda. Tem uns que estavam dormindo, já acorda falando em língua estranha. Só para mostrar que é espiritual. Ai, Jesus. Eu falei, e aí, filho? E aí, pastor? Que lá pelas tantas eu estava escorado na parede da igreja, olhando para o pastor. O profeta, pastor, veio, em vez de vir de frente, ele veio de costa, pastor. Eu falei, como assim, meu filho? Pastor, ele veio de lá. E ele veio na ponta do pé, pastor. E ele chegou em mim, pastor, botou a mão no meu ombro. E ele parou de falar. Eu falei, botou a mão no seu ombro e foi aí que eu quase morri, pastor. Mas por que? Ele botou a mão no seu ombro? Não, pastor, porque não deu tempo de virar para trás. Eu falei, mas por que, meu filho? Pastor, quando eu fui olhar o homem falou assim: homem! Oh! Aqueles profetas aqui em Goiás tem? Tem algum aqui? Tem algum aqui? Ah, Jesus, levanta ele ou ela. Eu falei, e aí, meu filho? Vai, pastor. Quando passou o desarranjo, eu olhei para a cara do profeta, pastor. O profeta estava com uma cara feia, brava. Ele agarrou a minha mão, pastor, e gritou: homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. Ô, glória. Eu já abri um sorriso, eu falei, o que você fez? Vai, pastor, eu tinha escolha. Eu entrei na carruagem. Falei, e daí? Vai daí que a carruagem começou a andar, pastor. O homem começou a andar por lá, foi andando devagarinho, aí ele foi aumentando as marchas, pastor. Ele começou a correr na frente do púlpito. A princípio eu fiquei com vergonha, mas daqui a pouco não tinha como sair, pastor. O homem correu pro outro lado, correu no meio da igreja e eu me empolguei. E o que você fez? Ah, pastor, eu já tô aqui mesmo, estava na carruagem, não podia descer, foi embora. Pastor, o homem falava em línguas de lá e eu falava de cá. Pastor, o homem saiu para fora da igreja, pastor. 4 horas da manhã nós corremos no quarteirão. Eu falei, ih, pastor, eu estava lá firme. Pastor, ele deu meia volta e entrou na igreja correndo e eu já estava naquela empolgação. Ele mirou o púlpito, pastor, no meio da igreja, pastor. Ele veio correndo e brecou e me empurrou. Que eu saí catando cavaco. E depois, olha, pastor, eu parei para ver o que deu no profeta. O profeta estava assim, com a mão na cintura, a outra mão assim. E ele fazia assim, ó. Eu falei, e daí, meu filho? E daí, pastor? Que o homem olhou para mim e disse assim: homem, olha o que eu faço. Eu te tomo pela mão direita e eu te tiro daqui e eu te levo por ali. Eu te levo por ali. Eu te levo por aqui. Eu te levo fora dessa cidade. Eu te levo fora desse estado. Eu te levo pelo mundo e te trago de volta em honra. E te coloco aqui. Contempla à sua frente agora a rampa do Palácio do Planalto. Porque um dia eu te colocarei assentado entre os príncipes e reis dessa terra. Eu amo a inspiração e a criatividade do profeta. É muito lindo isso. Eu cresci nisso. Sou fruto disso. E aí, quando ele contou isso, vocês se alegraram aqui, né? Eu também alegrei, eu dei um glória a Deus. Só que eu olhei para a cara dele, em vez de ele estar dando glória a Deus, o mineiro teve uma crise de riso, que a barriga dele balançava. Eu enfiei a mão no meu bolso, tirei um cartão de visita e anotei o número do meu celular. Estiquei a mão para ele, ele parou de rir, pegou: ô pastor, o que é isso? É o número do meu celular particular. Ele disse: nossa, eu vou ter seu número. Eu disse: vai. Aí ele falou: pra quê, pastor? Eu falei para ele: pra quando você subir a rampa do palácio, lembra de mim quando entrar no seu reino. Quero ter um amigo importante no Brasil. E fui falando as coisas que eu acreditava. O mineiro instantaneamente parou de rir, abaixou a cabeça. Quando ele levantou, o olho dele brilhou, lacrimejou e disse: ô pastor, o senhor acredita mesmo nisso? E eu falei: por que eu não acreditaria? Ele falou: pastor, eu não sei ler não, nem escrever. Eu moro num bairro aqui, pastor, que é chamado de Esquina do Sovaco Sujo. A casa que eu moro, pastor, não tem fechadura na porta não, é escorada com a cadeira. Eu, minha mulher, minha renca de filhos.
E eu, para sustentar minha casa, eu vendo doce nas esquinas de Belo Horizonte. Esse doce que eu te dei, pastor, eu ia fazer um dinheirinho para levar leite para as crianças. Aí o senhor vem e diz, e vem um profeta e diz que eu vou rodar o mundo, pastor. Como é que Deus pode levantar um analfabeto, pobre, como eu? Eu estava cansado. E a mente, quando está cansada, a gente desliga do espírito. E eu olhei para ele só com o olhar da terra. E quando ele falou aquilo me convenceu. Eu disse, deve ter sido uma profecia da carne. Quando eu fui concordar com ele, aconteceu algo na minha vida que só quem é espiritual acredita. Tudo que estava na minha frente desapareceu. Deus arrebatou os meus sentidos. Eu não estava mais ali. Eu apareci em um lugar que eu não sei explicar o que era, pastor Gideão. Era um lugar grande e pequeno ao mesmo tempo. Era escuro e claro. Só que era um ermo, vazio. E na minha frente começou a nascer uma construção da terra. Já viu quando passa na televisão aquelas construções rápidas, que eles colocam, aceleram a câmera e vai do chão, vai crescendo? Era uma construção daquela e eu fui olhando do chão, só que era muito rápido. Eu vi nascer um prédio e fui olhando para cima até que lá em cima brotou uma placa luminosa escrita Hilton Hotel. Quando eu olhei lá em cima, que devia ser o 8º andar, tinha um homem de terno e gravata olhando para baixo. Só que eu não vi o rosto dele porque tinha muita luz atrás. Só que de repente eu não estava mais aqui embaixo olhando o homem. Eu estava atrás do homem. E eu via tudo que o homem via. Ele virava a cabeça para um lado, eu via. Ele virava para o outro, eu via. Ele virou a cabeça para a direita, eu vi um estádio de futebol escrito Estádio de Wembley. E a minha mente acelerou e eu entendi que estava na Inglaterra. Aquele era o Hotel Hilton que fica do lado do estádio de Wembley. Uma cidade linda e maravilhosa. E uma voz gritou comigo: se lembra? Eu não consegui responder. O prédio desabou, o homem foi caindo e eu fui caindo junto, mas tudo em câmera lenta. Só que o homem foi se transformando. Agora ele não era mais um homem de terno e gravata, ele era um adolescente. E ele usava uma roupa de boia fria. Ele tinha nas costas uma mochila com um facão saran de cortar cana e uma marmita na outra. Ele subia na boleia de um caminhão de pau de arara. Eu não vi o rosto do homem. Quando eu fui tentar fixar, a voz gritou comigo: se lembra? E desapareceu o caminhão também. Começamos a cair de novo. Só que agora o adolescente foi se transformando e virou um menino de shortinho, sem camisa e descalço, com uma caixa de engraxar sapato nas costas. O menino parou e virou para trás e olhou para mim e sorriu. Quando ele sorriu para mim, a voz gritou: e agora? Você se lembra? Deus me transportou de onde eu vim. E ele me fez lembrar de onde eu vim. Aquele homem naquele prédio era eu. Eu prego na Inglaterra uma vez por ano numa grande escola bíblica. E é naquele hotel que eu fico. Aí o Senhor me fez lembrar que um dia eu subi na boleia de um caminhão para cortar cana. E me fez voltar na minha infância pobre, engraxando sapato. E o Senhor falou para mim: se eu fiz na sua vida, por que não posso fazer na vida dela? Eu voltei em mim, o mineiro estava chorando, fui tomado pelo Espírito do Senhor. Eu levantei o queixo dele, eu dei um chacoalhão nele e disse: pare de chorar, não sinta pena da sua vida. O homem que sente pena de si mesmo não vence. O homem tem que ter coragem de acordar de manhã e enfrentar o sol a sol e ir batalhar. Ser pobre não é defeito, ser vagabundo é. Ser um aproveitador sim, mas todo trabalho dignifica o ser humano. Eu nunca vi Deus chamar ocioso para o seu trabalho. Nunca vi Deus se revelar para uma almofadinha. Deus se revela para gente que tem experiência. A vida não é feita para fracos. A vida é feita para homens e mulheres que reagem a ela. Não deixe o seu passado fazer sombra sobre o seu futuro, nunca. Não importa o que aconteceu daqui para trás, história passada. O que importa daqui para frente. Você vai ver o que Deus fará na sua vida ainda. Acredite no que eu estou falando. Se apegue a esta palavra. E eu comecei a falar para aquele homem:
Se foi o meu Deus que falou com você, o Deus que fez uma estéril ser mãe de filho, o Deus que fez um machado ser transformado, suas moléculas de ferro se transformaram em isopor e flutuou em cima das águas. Se foi o Deus que fez afundar a muralha de Jericó no chão, o Deus que deteve o sol e a lua para que Josué ganhasse uma batalha, o Deus que fez o relógio de Acai girar ao contrário, o Deus que colocou voz na boca de um jumento para falar com Balaão, o Deus que usou a funda e uma pedrinha de um garoto para matar um gigante. Se foi esse Deus que falou com você, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua história. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que tem uma promessa violenta de Deus, uma promessa grande? Levante a mão para eu ver. Levante a mão, chacoalhe ela. Faz uma tomada disso, cinegrafista. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e agarre essa criatura, por favor. É para agarrar, não é para fazer carinho, não. Agarre ele, agarre ela. Chacoalhe ele e ela até eles ficarem irritados. Irrita eles. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ele, sacode. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir as suas memórias, para sacudir a sua família, para sacudir o seu ministério, para sacudir essa casa de recuperação, para sacudir a sua existência. Acabou. O tempo de andar com os ombros caídos terminou. Ah, pastor, mas e as pessoas que falam de mim? Larga a mão de ser idiota. Quem fala de você não morreu na cruz do Calvário por você. Quem fala de você não paga as suas contas. Eu repreendo nesta noite o espírito de piolho que está sobre a sua vida. Espírito do quê? Pergunte: o que é isso, pastor? Piolho é aquele bicho que anda pela cabeça dos outros. Você não vai mais andar pela cabeça dos outros. Deus vai te dar uma história. Deus vai reescrever a sua história. Sua história vai ser uma inspiração ainda. Sua história vai se transformar em livros. E se Jesus não voltar pelos próximos 50 anos, um dia você vai estar na frente da sua empresa ou pregando em algum grande evento, e eu vou estar lá, mais velho do que já estou hoje, sentado, e você vai dizer: eu estava naquele culto, pastor. Eu sinto a mão de Deus aqui, acredite. Deus não desistiu de você. Deus apostou todas as fichas que Ele tinha em você. E Ele te ama tanto, mas tanto. Você sabe o que é conseguir uma agenda comigo? Você tem noção do que é ter o pastor Marco pregando para você? Para alguém que recebe mais de 1000 convites por mês. São mais de 80 países do mundo onde eu preguei. O mundo briga para ter uma pessoa para me ter lá para ouvir. Não que eu seja bom, é porque é uma unção de Deus na minha vida. Eu poderia estar pregando agora num evento para 50, 100 mil pessoas, numa grande capital, mas olha onde Deus me traz. Isso é Ele dizendo: eu te amo, eu vou te levantar, eu vou estruturar a sua vida, eu vou entrar com você no seu lar hoje, eu vou mudar a sua história. Acredite, quem tem promessa está debaixo da proteção divina. Todo homem e toda mulher de Deus que tem uma promessa, ele está imortalizado. A morte não tem poder sobre você enquanto a promessa não se cumprir. Pergunte por que não. Porque no Velho Testamento, quando questionaram Deus sobre as palavras dele, ele disse assim: eu não sou homem para mentir, eu não sou homem para me arrepender daquilo que falo. Você tem noção do que é isso? Se Deus
Deus falou com você, Ele alienou a palavra dEle, a eternidade, e ligou a sua alma. Você não pode morrer até Ele cumprir o que Ele prometeu para você. No parlamento nós chamamos algumas leis de leis draconianas. Isso é um termo romano. Um dos maiores senadores de Roma se chamava Draco. E Draco, Glaustinho, ele era muito pesado em suas leis. Ele criava leis que eram duras, leis que não podiam ser revogadas. Então de vez em quando um parlamentar lá grita: Vossa Excelência está defendendo um projeto draconiano. Lendo a Bíblia eu descobri que Jesus endureceu a lei do Pai. No Velho Testamento o pai dele disse: Não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender do que falo. Já é duro. No Novo Testamento Jesus endureceu a lei. Ele criou uma lei tão dura que ninguém consegue mudar ela. Pergunte como que ele fez a lei, pastor. Ele fez assim: se o meu pai falou que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que falo, eu endureço a lei e digo assim: passa a terra, passa o céu, mas as minhas palavras não passam jamais. As palavras dele não passam jamais. Já desse eu estava lá nos corredores de Brasília, no parlamento, passei perto de uma comissão, tinha uns deputados lá, fizeram assim para mim: pastor, o senhor pode vir aqui? Eu falei: posso. Entrei, tinha uns 30 deputados lá. Falei: pastor, nós estamos todos desesperados aqui por causa das listas, do Fachin, da Lava Jato. Falei: isso, vocês me chamaram aqui para quê? É que o senhor é um homem tão sereno. Onde o senhor chega, o senhor transmite paz, o senhor muda o ambiente da Câmara. Quantas reuniões lá o presidente mandou me chamar, a minha presença fazia com que todo mundo quietasse. Um dia desse o presidente da comissão disse: pastor Marco, a sua presença traz tranquilidade e paz. É porque não é a minha presença, eles não sabem quem anda comigo, né? Aí eu entrei e falei: o que os senhores querem? Aí um falou assim: pastor, o senhor tem como fazer uma reza braba para nós aqui? Eu falei: mas tem que ser braba? Tem que ser braba, pastor, porque o negócio é feio. Eu falei: então vamos fazer uma reza braba. Levanta todo mundo das cadeiras aí. Levantaram, falei: vem todo mundo aqui, vamos fazer um círculo, fecha aquela porta ali. Não falou: preciso de tudo isso, pastor? Você quer uma reza braba ou não? É uma reza braba, então tem que ser desse jeito. Todo mundo preparado? Estamos. Todo mundo fecha o olho. Fecharam o olho. E eu comecei a orar. Já vi um assembleiano quando está no espírito? Esqueci que estava no parlamento e danei a gritar. Aquele clamor intenso. Daqui a pouco o Espírito Santo me tomou. Eu dei uma rajada de língua estranha. Quando eu abri o olho, eu tinha uns deputados fazendo assim. Falei: Jesus, segura, que aqui não dá. Se eu falar sai, cai tudo. Ai, Jesus. Aí quando eu terminei, eles soltaram, eu falei: amém, podem abrir os olhos, senhores. Aí já tiraram a mão do outro, uns começou: nossa, que arrepia tudo. Nossa, que reza brava, uns enxugando o olho. Eu falei: posso ir embora, senhores? Eu falei: pastor, o seu santo é muito forte, né? A linguagem da pessoa que não conhece Deus é triste, né? O seu santo é forte. Eu falei: vocês não sabem quão forte é o meu santo. Eu disse para eles: o meu santo não dorme. E levantei a mão e disse: está escrito: eis que não dorme o guarda de Israel. E aí falei: posso ir embora, senhor? Eu disse: senhor pastor, posso fazer só mais uma pergunta para o senhor? Eu falei: pode. Como é que a gente faz para ter o corpo fechado igual o senhor tem? Pense numa luta. Eu falei: como é que é? O senhor tem o corpo fechado, ensina nós a ter o corpo fechado também. Eu falei: por que eu tenho o corpo fechado? Um começou a rir e falou: ah, pastor, as coisas que acontecem com o senhor, se fosse com a gente já está tudo morto. Tudo que o senhor vai para a televisão, hein? Toda vez que acontece um trem com o senhor, a gente faz aposta, vamos ver quanto tempo ele vai aguentar. Agora nós já paramos. Porque quando... é com o Feliciano, daqui a pouco já está resolvido, quer ver? O senhor tem alguma coisa diferente, pastor? Eu falei: tenho. O senhor pode ensinar para nós o segredo de posso, mas é segredo, eu tenho que contar no ouvido. Vem cá todo mundo de novo. Agora vamos fazer igual um jogador de basquete. Juntei todo mundo e falei: senhores, o que eu vou contar é só para vocês.
Sabe por que nada pega em mim? Sei por quê, pastor? Eu disse, porque eu tenho promessas. Não falou, explica. Eu falei, explica. Eu tenho promessas que não foram homens que fizeram. Porque homem fala sentado e não sustenta de pé. Homem fala na hora da emoção, da empolgação. Passou a emoção, acabou. Eu imagino quantas pessoas já chegaram em você, vou ajudar essa obra, vieram aqui ficar emocionados. Quando entraram no carrão, ligaram o ar-condicionado e voltaram para a vida real, esqueceram. Porque homem não tem estrutura. Homem é assim. Mas Deus não. Eu falei, eu tenho promessa que veio do céu. Aí um falou assim, pastor, como é que eu faço para ter essas promessas? Eu falei, lá na sua cidade tem igreja? Falei, tem um monte lá, tem uma igreja lá que é gigante. Eu falei, não, estou falando igreja. Eu falei, explica, pastor. Lá tem aquelas igrejinhas pequenas, barulhenta, que os pastores usam umas gravatas esquisitas, terna de uma cor, calça da outra. Tem umas mulheres com aqueles coquinhos na cabeça. Tem umas mulheres assim que é tudo, não tem maquiagem, aquelas coisas. Tem, lá na minha igreja, tem, lá na minha cidade tem assim, pastor, o povo grita demais. Eu falei, é nessa que você vai. Eu vou e faço o quê? Nada, só vai e senta. Mas pastor, como é que eu faço para ter a promessa? Vai e senta. Porque se a igreja é do jeito que você me falou, o meu Deus vai te enxergar lá. E Ele vai tomar alguém e vai lá e você vai contar a sua vida inteira. Porque eu creio que Deus ainda tem profetas. Eu quero encerrar dizendo a todos vocês que aqui vieram, não desista da sua história. Não deixe ninguém se meter entre o que Deus plantou em você e o que você sonha. Não olhe, como eu disse, as circunstâncias. Não é a cor da pele, o muito ou o pouco saber. Nós não lidamos com circunstâncias, nós lidamos com a eternidade. Tem umas 4 semanas. Alguém aqui me segue no Facebook? Na minha fanpage lá, que eu posto vídeos. Vocês lembram que há 4 semanas atrás eu postei um vídeo? Eu estava andando no centro de Nova York. Eu saí da ONU, estava hospedado em Manhattan, a região mais rica do mundo. E eu lá andando de terno, gravata, saindo da reunião na ONU. Fui andando, fui olhando a beleza dos Estados Unidos. Daqui a pouco eu senti uma coisa que eu só me lembro de ter sentido isso quando eu era jovenzinho na igreja, novo crente. O Espírito Santo me visitou e ele disse assim para mim: sou fiel ou não sou? Eu parei, olhei para o céu, falei, aqui ninguém me conhece mesmo. Falei, tu és fiel sempre. Mas em que sentido o Senhor está falando? E o Espírito Santo gritou comigo, mas de maneira suave. Ele disse assim: ô cortador de cana, sou fiel ou não sou? Eu tive uma crise de choro no meio da rua. Eu gravei uma livezinha, eu postei no meu vídeo. Alguém viu isso lá? Algumas pessoas viram. Eu comecei a chorar, eu falei, Deus, só o Senhor é Deus. Você serve um Deus que pode tudo. Não existe uma coisa que Ele não possa fazer. Eu sou exemplo disso. Eu não estou onde estou porque sou bonito. Eu tenho espelho em casa. Ah, se Deus chamasse alguém pela beleza. O Glauchinho estava queimado, estava lascado. Eu e ele eram os últimos da fila. Ah, se Deus chamasse a gente pela inteligência. Não, Deus busca vasos vazios. Pergunte por quê? Porque aí Ele pode encher. Por isso que eu disse que Deus tem dificuldade em lidar com pessoas racionais demais. Porque o racional, ele pensa demais e diz, será? Não, isso é impossível, não faz sentido, isso não pode ser comprovado, isso é loucura. O racional, Deus não consegue falar com ele. Agora o louco, Deus fala com ele e diz, amém. Ele toma posse da palavra. Sou eu na minha igreja, criança, e levanta a irmã Geni, uma pregadora lá do Rio de Janeiro, uma senhora de oração. Ela disse assim, esse menino que está aqui, ó, levantou os 50. Falou, não, esse aqui, ó, era eu. Eu não estou entendendo não. Eu vejo você embrulhado na bandeira do Brasil. E um monte de bandeira do mundo passando por você, mas você embrulhado na bandeira do Brasil. Meus amigos riram, mas riram. Meu pastor falou, não acredito que aquela velha falou não, viu? Olha aí, 80 países do mundo. E olha onde eu estou hoje.
Não se assuste não, viu? Isso daqui um dia você vê Marco Feliciano, candidato a presidente da República do Brasil. Não se assuste não. Sonhe. Ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Alguém tem promessa aqui? Fique de pé comigo, por gentileza. Com a autorização do meu pastor Gideão e dos visitantes que estão aqui nessa noite, eu queria orar nessa noite com todos, todavia, de maneira especial, para esses tesouros que estão aqui. Existe algum de vocês que acredita que tem uma promessa grande? Consegue vir aqui na frente, se esparramar aqui? Pode ficar em pé do jeito que você acha melhor, tá bom? Vem. Dizem que você é lixo, né? Mas para Deus você é uma raridade. Pode chorar. Se esparrame por aqui, ó, tem espaço. Incline a sua cabeça. Feche os olhos. Senhor, eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço ter me trago aqui, onde as pessoas de fato precisam ouvir uma palavra de fé. Eu tenho certeza que a vida de muitos muda nessa noite. Ah, se esses meninos, esses homens e mulheres conseguissem enxergar o que o Senhor vai fazer na vida deles. Senhor, eu sei do que o Senhor é capaz. O Senhor interfere na maldição. O Senhor quebra o estado de caos. O Senhor faz do pó o ser humano se levantar. Alguns estão como Jó, meu Pai. Perderam família, perderam riquezas, perderam amigos, perderam a saúde, e o que sobrou para eles foi um caco de telha. E eles se agarram a esse caquinho de telha para não soltar mais. E eu quero convidá-los, Senhor, desafiá-los nessa noite a levantar das cinzas, ainda que doente, ainda que sem nada, a olhar para a eternidade e gritar: eu sei que o meu Redentor vive. Eu profetizo uma mudança. Eu profetizo, Senhor, uma recuperação mais rápida. Eu também profetizo que o Senhor vai levantar parceiros para estar ao lado do pastor Gideão. Homens e mulheres que o Senhor tenha dado recursos, tenha dado a eles condições. Porque não existe nada, Senhor, melhor nessa vida do que poder ter para dar. Diz a tua palavra: a melhor coisa é dar do que receber. Que o Senhor estenda as mãos sobre este lugar. Que este lugar seja chamado também de rancho de profetas. Que o centro de resgate lapidando tesouros, meu Pai, seja possuído por um tempo de renovo. Que o pastor Gil, que o pastor Gideão, que os parceiros, os voluntários, as famílias, os internos tenham o melhor Natal que já tiveram na vida deles. E que a passagem de ano seja uma passagem de ano promissora. E que o ano que vem, Senhor, seja um ano mais tranquilo, seja um ano de muitas vitórias. E que o Senhor comece a cumprir as suas promessas. É o que eu te peço em nome de Jesus. E todos digam amém. Os que estão ajoelhados fiquem de pé. E os que estão de pé levantem a mão direita para o céu. Diga comigo: em nome de Jesus. Todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus sonhos e as promessas, eu ordeno: venha para a palma da minha mão. Feche a sua mão e segure esses demônios. Vai
Vai se cumprir Lucas 10:19 agora. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai abraçar 7 pessoas e vai dizer a eles: as promessas vão se cumprir. Porque Jesus também está para cumprir uma promessa que Ele fez, que em breve vai voltar para nos buscar. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2, a sociedade vai ver o que Deus fez na sua vida. 2,5, esse centro de recuperação será chamado de terra de avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima e abrace 7 pessoas.